Glória a Deus, estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora chegou o momento da palavra, de nós aprendermos do Senhor. Vamos esquecer um pouco tudo que está passando lá fora e vamos voltar aqui para as coisas espirituais do Senhor. Nós aqui, você aí na sua casa, que você esteja acompanhando a ministração da palavra do Senhor, que essa palavra venha trazer crescimento espiritual a você, venha trazer maturidade, para que possamos então, nesses momentos de dor, de sofrimento, de angústia, nós possamos olhar para as coisas espirituais, para aquilo que Deus tem revelado na sua palavra, e que com essa energia espiritual, nós possamos então viver bem, viver para a glória do Senhor, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, que é aquilo que nos traz esperança, mesmo em momentos de carestia, em momentos de pandemia, de enfermidades. Nós temos a certeza que nós temos um Deus, um Salvador, aquele que tem preparado para nós a eternidade. Amém? Vamos orar então para que o Senhor possa ministrar nessa noite aos nossos corações. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas aqui presentes, àqueles que estão também nas suas casas, por isso que o Senhor mesmo ministre nos nossos corações. Nós necessitamos, ó Deus, de uma palavra que nos conforte. Nós precisamos enxergar as verdades espirituais contidas na Tua palavra. Por isso vem, Senhor, e ministra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós separamos para hoje está em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Vamos então fazer a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Muito bem, uma palavra então de vitória sobre o pecado, mesmo nesse momento, repito, de sofrimento, de dor, de angústia. Deus tem uma palavra de santificação para nós,
uma palavra de vitória sobre o pecado. E nós estamos então vendo esse parágrafo no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta, para vocês terem uma ideia, ela foi escrita entre o ano 55 a 57 depois de Cristo, e o público dessa carta foi a igreja de Roma, formada por judeus e gentios. Então, Paulo está aqui escrevendo para um público misto, judeus e gentios, e ele vem trazendo então esta revelação a respeito da santificação que há em Cristo Jesus. E aqui nós temos algumas verdades, eu apontei 4 verdades, e depois então nós vamos expor o texto lido. A primeira verdade é que judeus e gentios são pecadores sob o juízo de Deus. Então, tanto judeus como gentios, dentro daquilo que Paulo tem escrito nessa carta, são pecadores e por isso carecem da misericórdia e da salvação que há em Cristo. 2. Judeus e gentios recebem a justificação somente mediante a fé, à parte das obras. Então aqui ele vai tratar isso, principalmente no capítulo 3, 4 e 5, ele vai falar sobre a justificação pela fé, que tanto os judeus como os gentios, como um único povo agora, Deus então vai estabelecer como plano de justificação, a justificação pela fé, e pela fé somente à parte das obras. Também a santificação, e é o tema que nós vamos desenvolver nessa explanação do capítulo 6, a santificação que conduz à glorificação, prestem atenção, ocorre mediante a dependência do Espírito Santo. Então ele vai falar no capítulo 1 e 2 sobre a depravação do homem, que a depravação atingiu na verdade todos os seres humanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí Deus vem então com a justificação, e agora ele fala sobre a santificação. E a santificação então é um processo que vai conduzir à glorificação que todos nós almejamos, quando seremos então transformados, glorificados, o nosso corpo corruptível, que hoje está sujeito às doenças, que hoje está sujeito ao envelhecimento, tanto é que todos nós estamos nesse processo de envelhecimento. Ontem eu tinha os cabelos pretos e barbas pretas, hoje os meus cabelos são brancos e as minhas barbas são brancas, mas a minha voz continua o mesmo, pelo menos. E também Paulo vai tratar nessa carta, dizendo que os cristãos, judeus e gentios, devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. E é isso que nós queremos ver hoje. Como aplicar o Evangelho de uma forma prática, para que nós tenhamos uma vida de santidade. Aliás, é o tema que Deus tem colocado no coração deste ministério para este ano, a santificação, uma vida prática de santificação. Para vocês terem uma ideia da importância desta carta, João Crisóstomo, um pregador, na verdade considerado o maior pregador do século V, ele lia esse livro, essa carta de Romanos, em voz alta, para ele mesmo, uma vez por semana. Então, olha só, esse homem, esse pregador, ele viu a importância da carta aos Romanos, e ele lia semanalmente essa carta, audivelmente para ele mesmo, como ele pregando para ele. Está aí um grande exercício para nós, lermos a palavra de Deus de forma audível. Aliás, nós estamos num período de oração e jejum, e o plano do jejum é que nós deixemos de nos alimentar de alimento físico, nós vamos nos abster do alimento sólido, ou do alimento líquido, ou dos dois,
mas com um propósito, de nesse momento, nós estamos então em oração, buscando ao Senhor, em oração na leitura da palavra. Então nada impede de nós termos um local na nossa casa, e ali nós fazemos a leitura audível. E esse homem, esse grande pregador lá do século V, João Crisóstomo, ele tinha esse hábito de ler a carta aos Romanos uma vez por semana, dada a importância dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Muito bem, na verdade, o capítulo 6 é uma resposta que Paulo vai dar a uma possível argumentação. Aliás, isso é uma característica do apóstolo Paulo, de escrever prevendo argumentos contrários. Então ele já vai respondendo, ele vai entendendo que possivelmente algumas perguntas surjam, e ele então já vai quebrando com os seus argumentos algumas objeções. Se vocês derem uma olhadinha aí no capítulo 5, versículos, no final do capítulo 5, versículos 20 e 21, ele vai dizer o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele está falando aqui da importância da lei no sentido de ser um pedagogo. Ele vai tratar da lei na sua carta aos Gálatas, dizendo que a lei nos serviu como aio, a lei nos apontou o pecado, mas como aquele instrutor, como aquele pedagogo, como aquele que acompanha um menor, ele nos conduziu para Cristo. E ele fala o seguinte, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, além da lei nos conduzir a Cristo, a lei também teve essa função pedagógica de mostrar a nós o quão pecadores nós somos, porque a lei é perfeita. Ele fala isso no capítulo 7. A lei é perfeita, santa, agradável, entretanto, nós não temos condições, por nós mesmos, de cumprir a lei. Então, a lei veio para que avultasse a ofensa. E aí ele vai dizer, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele prevê a possibilidade de alguém, então, argumentar e dizer, bom, já que para que a graça viesse de forma abundante, de forma grande, de forma intensa, foi necessário o pecado, então por que nós não continuamos pecando para que a graça seja manifestada ainda mais, para que a graça seja mais abundante? Então o apóstolo Paulo já vai quebrar essa possível objeção dos romanos, porque ele está escrevendo para gentios e para também os judeus. Tanto é que no capítulo 7 ele vai falar da lei, e ali ele vai quebrar algumas objeções também. Mas a nossa intenção é mostrar aqui que Paulo vai quebrar essa objeção da possibilidade de alguém entender que para que a graça se torne ainda mais abundante, nós devemos então nos aprofundar ainda mais no pecado. E então, quando a gente vai para o capítulo 6, ele começa então a responder a essa possível objeção que alguém poderia fazer. E lá no primeiro versículo ele fala, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então ele começa a responder uma possível objeção e dizendo o seguinte, permaneceremos no pecado, ou seja, há essa possibilidade de nós nos mantermos numa vida pecaminosa, numa vida distante dos planos de Deus, numa vida de imoralidade, numa vida mundana. Permaneceremos no pecado desta forma, para que a graça aumente ainda mais, para que a graça seja mais abundante? E aí ele responde de uma forma enfática. Esse termo no grego aqui significa uma dupla negação, e ele vai dizer,
de modo nenhum. Ou seja, não tem possibilidade de nós, então, para termos a graça de forma mais intensa e mais abundante, não tem possibilidade de nós mergulharmos ainda mais no pecado. Então, de forma enfática, ele vai dizer, de modo nenhum, não há possibilidade alguma disso acontecer. Muito bem, e aí ele fala por quê, o motivo pelo qual isso não é possível. E aqui Paulo vai trazer revelações importantíssimas para a nossa vida prática, para a vida cristã considerada normal, porque a nossa tendência como cristãos é viver uma vida subnormal. O que seria uma vida subnormal? É uma vida em que nós vivemos entendendo que nós somos pecadores, simples pecadores, e que por isso é comum nós estarmos naquele ciclo do pecado. Ou seja, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem, hoje eu levo uma vida de santidade, de busca e oração e até mesmo de jejum por causa desse período, e eu me aproximo mais espiritualmente do Senhor. Entretanto, passando esse período, eu caio novamente em pecado, e há aquele ciclo vicioso no pecado. E Paulo vai dizer o seguinte, que não há possibilidade disso, pelo seguinte, e ele vai fazer uma pergunta aqui importantíssima: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? E aqui então, para os gentios e para os judeus, isso é novidade, porque eles não esperavam que Paulo viesse então com essa argumentação tão forte, ao ponto de dizer que nós morremos para o pecado. Como viveremos ainda no pecado? Como que nós vamos continuar errando o alvo de Deus? Como que nós vamos continuar errando os propósitos de Deus? Nós, que para esse tipo de vida morremos. Então ele vai trazer agora uma nova realidade, um padrão de vida cristã. Aliás, o padrão que Paulo exige aqui é um padrão elevadíssimo. Isso não significa que esse padrão nos leva ao ponto de não pecar mais. A ideia é que o pecado não seja algo costumeiro na vida do cristão. A ideia é que o pecado seja um deslize, porém, não algo ao ponto do cristão viver pecando, porque a santificação é um processo, diferente da justificação. Quando ele trata da justificação no capítulo 3, 4 e 5, ele vai mostrar que a justificação é um ato divino, é uma ação divina, que ocorreu no passado e é uma ação irrepetível. Ou seja, aquilo que Deus fez em Cristo, Ele nos justificou em Cristo, e isso não se repete mais. É algo que ocorreu independente de nós. Por isso que a justificação, nós a recebemos pela fé, independente das obras. Por quê? Porque a causa meritória da justificação é Cristo. Entretanto, agora no capítulo 6, ele progride um pouco mais e vai falar da santificação, o que significa que a justificação implica na santificação, enquanto que a justificação é uma ação divina, é um ato único de Deus, que ocorreu no passado, e através da justificação Deus nos liberta da culpa do pecado. É isso que ele vai ensinar no capítulo 3, 4 e 5, a santificação é um processo que está ocorrendo no presente, ou seja, hoje, neste momento, nós estamos nesse processo chamado de santificação, e durante esse processo, nós respondemos à ação santificadora do Espírito Santo. Então vejam só, na santificação nós temos participação, na justificação nós fomos alvo
da misericórdia de Deus, da escolha de Deus em nos justificar. Agora, feita a justificação, Deus espera a nossa santificação, e é nesse ponto que nós temos que entender, porque a justificação nós respondemos para Deus, é uma ação do Espírito em unidade, em conformidade com as nossas, ou com a nossa resposta. Então ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então agora estamos num processo, a santificação é presente, isso é importante nós entendermos aqui. Então, estamos nesse processo de santificação, e nós vamos progredindo na santificação, é isso que Paulo vai nos ensinar. E aqui ele vai dizer o seguinte, ou porventura ignorais, vós, judeus e gentios, vocês não têm o conhecimento de que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E é interessante que esse termo ser batizado aí significa o seguinte, olha só que interessante, temos esse exemplo do médico grego Nicânder. Ele viveu no ano 200 antes de Cristo. Olha que interessante, para nós entendermos o que significa ser batizado. Ele dá um exemplo, mesmo sem ser cristão, logicamente, Nicânder não sabia disso, esse médico grego ele não sabia disso, mas ele usa um exemplo interessante, em que alguém pegou isso e trouxe para esta realidade. É a receita para fazer picles, olha que interessante, tá? Então o que Nicânder vai dizer? O vegetal primeiro deveria ser mergulhado em água fervente. Então, para fazer picles, picles, é isso mesmo? Picles, então uma receita aqui no meio da mensagem, anotem aí, ok? Para fazer picles, o vegetal primeiro deveria ser mergulhado em água fervente. Esse mergulhado aí, o termo grego que Nicânder usou, é a palavra bapto. Bapto significa mergulhar. Então, mergulha o vegetal em água fervente. É o processo, então, para você fazer o picles. Ok? Então, ou seja, depois disso, você tira o vegetal da água fervente, e aí você vai batizar, aí a palavra é baptizo, que ele vai usar, na solução de vinagre. Então veja só, primeiro vai colocar na água fervente, mergulha ali, é bapto, tira, e aí baptizo, esse é o termo, na solução de vinagre. Então vejam só, mergulhar descreve uma ação temporária, aquela ideia de mergulhar na água fervente. Porém, o batizar o vegetal descreve uma ação, produz uma mudança permanente. Então, enquanto que o mergulhar é temporário, o bapto é temporário, tá? E sai depois da água fervente, aí vai batizar para que seja então misturado no vinagre, e aí isso produz uma mudança permanente no vegetal, inclusive uma mudança de cor, e aquela mistura, aquela substância vai incorporar no vegetal. E essa ideia, é exatamente essa ideia que Paulo está dizendo aqui, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, é baptismo, tá? Que ele está usando, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
Isso significa dizer o seguinte, que o batismo nas águas que nós temos aqui, tínhamos mensalmente, bimestralmente, queira Deus que nós tenhamos no dia 18 de abril, que está agendado o próximo batismo. O batismo nas águas, na verdade, é uma representação física de uma verdade espiritual. Vejam só, o batizar nas águas é uma cerimônia física única, tanto é que o batismo nas águas ocorre uma única vez, simbolizando então algo espiritual que Deus realizou em nós através de Cristo Jesus. Então essa ideia de que fomos batizados em Cristo Jesus é a ideia então de que esse batismo em Cristo Jesus produz em nós uma mudança permanente. É por isso que Paulo está dizendo, e tanto os gentios como os judeus entenderam a linguagem de Paulo, ele está dizendo, por isso não há possibilidade de nós vivermos uma vida de pecado para a graça se tornar ainda mais abundante. A graça já foi abundante, nós morremos com Cristo, nós fomos batizados em Cristo, provocando então uma mudança permanente, ou seja, antes desse batismo em Cristo, antes da minha conversão em Cristo, eu era uma pessoa. Depois do batismo, eu me tornei um picles. É essa a ideia. Ou seja, eu não sou mais aquele antigo Celso, com os seus conceitos, com sua forma de pensar, com seus argumentos humanos, porém, agora, eu preciso então entender que o que ocorreu em mim é uma mudança permanente, uma vida espiritual gerada por causa da minha mistura em Cristo. Então, na verdade, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, isso significa que a morte dele foi vicária. O que significa essa palavra vicária? É um termo usado para dizer que Jesus foi um substituto legal. Então, houve uma substituição legal, ou seja, a sua morte expiatória, na sua morte expiatória, Cristo me substituiu. Porém, ela não foi apenas vicária. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ou melhor, Deus em Cristo Jesus me incluiu. Então há uma união entre eu e Cristo. Alguns teólogos chamam isso de união mística porque é algo misterioso, é algo que nós não temos como explicar usando a lógica. Entretanto, nós entendemos isso pela fé, nós cremos nessa verdade de que nós estamos misteriosamente, daí união mística, unidos com Cristo. Então, quando nós falamos que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é um fato, ou foi um fato consumado ou realizado, significa dizer que quando Deus me batizou em Cristo, quando Ele me colocou, quando Ele me incluiu em Cristo, eu também, aquela minha velha natureza, foi morta com Cristo Jesus. Então aí Paulo vai acabar com qualquer argumento, dizendo que aquele que foi batizado em Cristo, foi batizado, para receber de Cristo essa mudança, essa ideia então de mudança permanente, e logo, se há uma mudança permanente, não tem mais como viver uma vida pecaminosa. Ok, agora no versículo 5, continuando aí, você vai observar o seguinte, olha só, por quê? Ele continua, Paulo parece que ele não se contenta com apenas um argumento, ele vai insistir na sua argumentação, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua
ressurreição. Então, essa palavra, certamente aí, quando você analisa o texto, você vai ver que é uma certeza absoluta. Ou seja, não fica dúvidas naquilo que Paulo está dizendo. Quando ele fala certamente, ele está dizendo o seguinte: você não tem dúvidas com relação àquilo que Deus realizou. Ou seja, o nosso batismo em Cristo, a nossa inclusão em Cristo, foi real, foi verdadeiro, ao ponto de Deus, então, nos transformar. E se nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, por isso que o batismo nas águas é um cerimonial simbólico, certamente, então, com toda a convicção, sem dúvida alguma, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui Paulo vai apontar, então, principalmente lá em 1 Coríntios capítulo 15, para a questão da glorificação. Então, veja, a justificação ocorreu no passado. Pela justificação, Deus nos liberta da culpa do pecado. A santificação é um processo, estamos nesse processo hoje, amanhã, e esse processo pode durar a vida toda do cristão, esse processo de santificação e de consagração ao Senhor. Então, por esse processo de santificação, Deus nos liberta do poder do pecado. Porém, na glorificação, que é futuro, todos nós almejamos a glorificação, que é aquele momento, num piscar de olhos, em que nossos corpos serão transformados de corruptível para corpo incorruptível. Isso é futuro, antes do arrebatamento isso vai acontecer. Para nós que estivermos vivos, nós então seremos transformados. Então, o nosso corpo será um corpo glorificado, e corpo glorificado é um corpo incorruptível para, então, viver a eternidade com Deus. Então, aqui ele vai estar dizendo que, da mesma forma, nós seremos ressuscitados. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós também seremos glorificados. Então, nós receberemos um corpo igualzinho ao de Cristo após a sua ressurreição. Então, Jesus foi o primeiro ser humano a receber, então, a glorificação, e nele nós receberemos no futuro, então, a glorificação. E no ato da glorificação, somente a santificação que é um processo. No ato da glorificação, então, Deus nos liberta da presença do pecado, por isso que não haverá mais pecado no corpo glorificado. E aí ele vai dizer o seguinte: por causa disso tudo, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se eu entendo esse processo da minha inclusão em Cristo, da minha união em Cristo, da minha morte para o pecado, da minha ressurreição em Cristo, eu devo entender que essa minha ressurreição agora, aguardando a glorificação, deve ser para que eu possa viver em novidade de vida. É aquele Picles, então, que teve uma mudança permanente. Então, a nossa mudança é por causa da nossa união em Cristo. E a partir, então, do versículo 6, ele vai trazer algumas informações a nós, que compete a nós praticarmos. Se vocês verificarem, o que aconteceu até o momento é a ação de Deus em nós e por nós. Porém, agora, Paulo vai dizer o seguinte, que nós temos uma responsabilidade na santificação. Então, no versículo 6, ele vai dizer: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Essa informação é essencial. Então, o saber
Tá? Eu preciso saber, e essa informação, então, nós temos do versículo 1 até o versículo 5. Ele mostra isso, a nossa crucificação com Cristo, porém nós não autocrucificamos. A nossa crucificação com Cristo foi algo que Deus realizou. E porque Deus realizou, então, nós podemos responder à santificação que Ele está esperando de nós. Então, ele vai dizer, sabendo isso, que foi crucificado, o verbo ser aqui está no passado. Então, significa que a morte de Jesus aconteceu, foi um fato realizado, consumado, como nós sabemos, e porque Deus nos incluiu em Cristo, ou seja, por causa da morte vicária, substitutiva e inclusiva, então Deus nos incluiu em Cristo, significa dizer que o velho homem que nós herdamos em Adão, porque todos nós, todos os seres humanos, em Adão são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Por isso a necessidade, então, da redenção. E a redenção envolve, repito, justificação, santificação e glorificação. Então, agora, no processo de santificação, eu preciso ter essa informação, eu preciso saber, eu não posso ignorar esta verdade contida na palavra. Eu preciso saber que o velho homem foi crucificado com Cristo, e isso ocorreu também no passado. Sabendo isto, vejam no versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então aí, a justificação por causa da nossa morte em Cristo. Deus nos justifica, foi um ato divino, não é algo que nós produzimos, nem a crucificação, nem a inclusão nossa em Cristo, e nem então a justificação, é tudo obra divina até o momento. E aí, no versículo 8, ele vai continuar argumentando, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mais um argumento muito forte aqui, voltando para a questão do batismo, para a ressurreição com Cristo, logo com Ele viveremos, e esse viver em Cristo significa, como ele diz lá em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, Paulo mesmo fala isso, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo viveu essa realidade, ele entendeu e ele colocou em prática essas verdades. Então, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Sabedores agora, veja só, nós precisamos saber. E aqui ele já está dizendo, olha, vocês não são mais ignorantes, vocês já são conhecedores desse fato. Vocês são sabedores. Então ele vai usar esse adjetivo, dizendo que vocês já sabem, vocês são sabedores, vocês não são mais ignorantes, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Da mesma forma, nós também temos a vida eterna em Cristo. A morte já não tem domínio sobre ele, da mesma forma que a morte não terá domínio sobre nós. E isso não significa que nós não estamos sujeitos à morte. Entretanto, nós podemos ser a geração que não passaremos pela morte, porque veja, há uma geração que será arrebatada, ou seja, antes da morte vem a glorificação e o arrebatamento, e eu gostaria de estar incluído nesta geração. Porém, se passarmos pela morte, a Bíblia também diz o seguinte, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão também o corpo glorificado. No versículo 10, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu, para o pecado,
mas quanto a viver, vive para Deus. Então, Paulo, ele é bastante enfático em mostrar essa realidade. No versículo 11, então, ele vai trazer a nós uma responsabilidade, versículo 11, 12, e no versículo 13, e aí nós encerramos com o versículo 14. No versículo 11, ele vai dizer: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vejam, eu vou dar uma ilustração aqui. Primeiro, no versículo 6, sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Agora ele vai dizer o seguinte no versículo 11, considerai-vos mortos, olha só, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, primeiro eu sei, depois eu me considero. Essa palavra considerar aí, significa dizer o seguinte: faça as contas, veja realmente o que aconteceu. É essa a ideia que Paulo está passando aqui. Então vejam só, vou ilustrar com a questão do casamento. Por exemplo, eu me casei com Miriam no dia 4 de outubro de 1991. Eu sei que eu me casei com ela, inclusive eu tenho a certidão de casamento, nós temos as fotos de casamento. Então eu tenho essa informação, não tenho dúvidas com relação a isso. A minha família esteve presente, eu tenho lá foto dos meus familiares, Miriam tem a foto dos familiares deles. Então não tem sentido eu chegar para Miriam e falar: olha, eu não sei se eu me casei com você. Por quê? Porque seria um absurdo, seria loucura minha dizer que eu não sei que eu me casei. Ela pode esfregar as fotos na minha cara, pode esfregar inclusive a certidão de casamento e falar: está aqui, ó, você me casou, você se casou comigo. Muito bem, então eu posso até dizer para ela: tudo bem, Miriam, realmente você venceu nessa primeira etapa. Agora, algo que Miriam não pode fazer é me forçar à questão de me considerar casado com ela. Essa questão da consideração pertence a mim, ou seja, somente eu posso me considerar casado, e é o que Paulo está dizendo. Sabendo, agora você deve considerar-se, ou considerai-vos mortos para o pecado. Então, no processo de santificação, Deus realiza, porém agora ele vem com alguns imperativos. Então, a consideração pertence a nós. E essa é a grande questão para nós, no dia de hoje. Nós sabemos da nossa crucificação com Cristo. A questão é, nós nos consideramos mortos para o pecado, ou nós nos consideramos totalmente vivos para o pecado? É essa a grande diferença, o considerar-se morto para o pecado, para que nós possamos viver em novidade de vida. E no versículo 12 ele fala: como você se considera, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, eu sei que eu me casei, eu me considero casado. Por causa disso, eu não vou ter um relacionamento extraconjugal. Da mesma forma aqui, eu sei que eu fui crucificado com Cristo, eu me considero, porque é uma realidade, eu faço as contas, eu verifico que realmente isso aconteceu, eu me considero então, e agora a minha vida vira ou gira em torno do meu casamento, ou gira em torno desse relacionamento que Deus quer que eu saiba e que eu me considere como morto. Por isso, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não há possibilidade de nós continuarmos uma vida devassa, uma vida mundana, para que a graça se torne mais abundante. É isso que Paulo está dizendo. Muito bem, e no versículo 13, tem uma outra função importante que pertence a nós.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só, eu sei, sabedor disso, sabendo isto, que o velho homem foi crucificado, eu me considero morto, por isso o pecado não reina em mim, e agora eu também ofereço o meu corpo. Olha só, ele vai dizer aqui, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Então, porque eu sei que eu me casei com minha esposa, eu me considero casado, agora eu me ofereço a ela e vice-versa. Inclusive, então, esse processo de santificação nos ensina a viver uma vida conjugal segundo os propósitos e planos de Deus para as nossas vidas. Então, o saber, o considerar e o oferecer. Eu me ofereço à minha esposa e ela se oferece a mim. Se, por acaso, eu sei, eu me considero, mas eu me ofereço a outra, eu estou agindo como um adúltero, e isso está fora dos planos e dos propósitos de Deus. Então eu devo agora oferecer os meus membros como instrumentos de justiça, não como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, que são os membros do meu corpo, o meu ser, o meu corpo, a minha forma de pensar, inclusive, a minha mente, a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Logo, o meu falar deve ser um falar segundo o padrão divino. Voltando à questão do picles aqui, olha só, é uma mudança permanente. A vida cristã normal produz em nós essa mudança. E para finalizar então essa exposição de Romanos 6, de 1 a 14, o versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, vivendo debaixo dessa condição. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o propósito de Deus é que nós tenhamos essa vida plena em Cristo Jesus, por causa da nossa inclusão nele, por causa do nosso batismo, por causa da mudança que ele provoca em nós. Portanto, finalizando, concluindo, o processo de santificação de Deus em nós, nos liberta do poder, ou do domínio do pecado. Então, é um processo, nós estamos nesse processo, nós estamos vivendo esse momento de santificação, que Deus então nos leve a entender toda essa questão do saber, do considerar e do oferecer. E a aplicação disso para nós, como que nós podemos aplicar para nós termos uma vida plena no Senhor? Nós podemos aplicar isso analisando a nossa forma de viver. Eu preciso agora, inclusive Paulo usa essa palavra quando ele ensina a respeito da ceia, eu preciso me examinar. Então, que você, aí mesmo na sua casa, possa fazer um exame de consciência, e que eu possa também fazer isso, ao ponto de nós nos autoexaminarmos, se nós entendemos essa questão da nossa crucificação em Cristo, crucificação do velho homem, se nós realmente sabemos desse fato, se nós recebemos essa verdade. Segundo, se nós realmente nos consideramos mortos para o pecado. E terceiro, se nós nos oferecemos a Deus como instrumentos de justiça. E para aqueles que estão nos assistindo, entretanto, ainda não são cristãos, eu gostaria que você fizesse esta oração comigo,
e depois então você mandasse essa informação, dizendo a nós que você fez essa oração, para que a gente possa te orientar para uma vida cristã sadia, para uma vida cristã plena. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que com a boca nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E no nosso coração nós cremos, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, se você nunca fez essa oração, você poderá fazê-la comigo agora, neste momento. Senhor Jesus, obrigado pela salvação que nós temos em Ti. Obrigado por sua morte substitutiva. E agora, Senhor, eu o recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu estou confessando isso, ó Deus, perante o Senhor, aqui na minha casa, confessando que o Senhor é meu único Salvador. É aquele que morreu na cruz do Calvário, e eu entendi nesta noite que o Senhor me incluiu em Ti. Eu entendi que eu fui justificado para uma santificação na Tua presença, porque o Teu plano, Senhor, é a minha glorificação. Por isso, eu o recebo. Eu entendo que o Senhor está me salvando. Eu entendo que o Senhor está me chamando para a salvação. Por isso, eu estou confessando agora com a minha boca. Mas eu estou também agora crendo no meu coração. Estou crendo no meu coração de que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos para me dar vida, vida plena, vida eterna, para a glória do Senhor. É dessa forma que eu confesso a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Então, se você aí no seu lar, você fez essa oração, manda essa informação para a nossa equipe, e aí você será orientado nesse sentido. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma ótima noite, e uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo maravilhoso ainda nesta semana. Em nome de Jesus, amém.